Olá a todos, que a paz esteja convosco. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais complexas e por vezes negligenciadas da Bíblia. A história de Bila. Quem foi ela? Qual o seu verdadeiro papel na grande narrativa de Israel? E que lições podemos extrair da sua vida para os nossos dias? Fiquem comigo até o final, porque a jornada de Bila é surpreendentemente rica em ensinamentos sobre fé, resiliência e o plano soberano de Deus. Para entendermos Bila, precisamos primeiro voltar ao livro de Gênesis, capítulo 29. A história começa com Jacó e seu profundo amor por Raquel. Ele trabalha 7 anos por ela, mas é enganado por seu sogro, Labão, que lhe entrega Lia, a irmã mais velha. Jacó então trabalha mais 7 anos para finalmente se casar com sua amada Raquel. No meio deste drama familiar, entram em cena as servas. Era um costume da época que mulheres de famílias ricas trouxessem consigo servas pessoais para o casamento. Lia trouxe Zilpa e Raquel trouxe Bila. Bila não era apenas uma serva, ela era uma confidente e uma extensão da casa de sua senhora Raquel. A sua vida estava intrinsecamente ligada aos desejos, dores e esperanças de Raquel. E a maior dor de Raquel era a sua esterilidade. Enquanto sua irmã, Lia, dava filhos a Jacó, um após o outro, Raquel permanecia estéril, e o seu coração se enchia de angústia e inveja. É nesse contexto de desespero que Raquel toma uma decisão que mudaria para sempre a vida de Bila. Em Gênesis, capítulo 30, versículo 3, Raquel diz a Jacó: "Eis aqui a minha serva Bila, entra a ela, para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por meio dela." Esta prática, conhecida como casamento por procuração, pode parecer-nos estranha hoje, mas era uma forma de garantir a descendência dentro da linhagem familiar. Para Bila, esta não foi uma escolha. Como serva, o seu dever era obedecer à sua senhora. Imagine a posição de Bila. Ela foi entregue a Jacó, não por amor ou por escolha própria, mas como um instrumento para realizar o sonho de outra pessoa. Ela se tornou concubina de Jacó, e por meio dela, Deus abriu o seu ventre. Bila concebeu e deu à luz um filho. Raquel, exultante, o chama de Dan, que significa ele julgou, dizendo: "Deus julgou a minha causa, ouviu a minha voz e me deu um filho." Pouco tempo depois, Bila concebe novamente e dá à luz Naftali, que significa minha luta. Raquel declara: "Com grandes lutas, lutei com minha irmã e venci." Através de Bila, 2 das 12 tribos de Israel nasceram: Dan e Naftali. Pensem na magnitude disso. Uma serva, uma mulher sem voz própria na narrativa, tornou-se mãe de fundadores de nações inteiras. Isto revela-nos uma verdade poderosa sobre Deus. Ele usa os improváveis, os esquecidos e os marginalizados para cumprir os seus grandiosos propósitos. A posição social de Bila não limitou o plano de Deus para a sua vida. Ele a viu, a honrou e a incluiu na linhagem sagrada do povo escolhido. A vida de Bila, no entanto, não foi isenta de mais dor e humilhação. Após a morte de Raquel, um evento sombrio acontece. Em Gênesis 35, versículo 22, a Bíblia relata de forma muito direta: "E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube." Rúben, o filho primogênito de Jacó com Lia, cometeu um ato terrível. Este ato não foi apenas uma transgressão moral, mas um ataque direto à autoridade e à honra de seu pai, Jacó. Deitar-se com a concubina do pai era uma forma de tentar usurpar a liderança da família. Mais uma vez, Bila é a vítima silenciosa nesta luta por poder. A Bíblia não registra suas palavras ou seus sentimentos, apenas o fato. Mas podemos imaginar a sua dor, a sua vergonha e a sua impotência. Ela, que já havia sido usada na rivalidade entre irmãs, agora era usada na rebelião de um filho contra o pai.
A sua história é marcada por ser um peão nos jogos de poder dos outros. Por causa deste ato, Rúben perdeu o seu direito de primogenitura, a bênção especial que pertencia ao filho mais velho. As consequências do seu pecado foram severas e duradouras. Então, que lições podemos aprender com a vida de Bila? A primeira lição é sobre a soberania de Deus. Apesar das circunstâncias difíceis, das injustiças e das dores, Deus estava no controle. Ele usou Bila para cumprir a sua promessa a Abraão de fazer dele uma grande nação. A sua história nos ensina que o nosso valor não é definido pela nossa posição social, pelas opiniões dos outros ou pelas injustiças que sofremos. O nosso valor está em sermos criados à imagem de Deus e em sermos amados por Ele. Deus pode pegar as situações mais quebradas e usá-las para a sua glória. A segunda lição é sobre a resiliência na adversidade. Bila enfrentou a objetificação, a rivalidade e a violação. No entanto, ela perseverou. Ela criou seus filhos, Dan e Naftali, que se tornaram líderes de tribos poderosas. A sua vida nos encoraja a não desistir, mesmo quando as circunstâncias parecem insuportáveis. Ela nos lembra que, com a força de Deus, podemos suportar as provações e ver os seus propósitos se desenrolarem. A terceira lição é um alerta sobre as consequências do pecado. As ações de Raquel, motivadas pela inveja, e as ações de Rúben, motivadas pela ambição e desrespeito, trouxeram dor e desordem para toda a família. A história de Bila nos mostra como o pecado de uma pessoa pode afetar profundamente a vida de outras, especialmente dos mais vulneráveis. Isso nos chama a examinar nossos próprios corações e motivações. Estamos agindo por amor e retidão ou por egoísmo e inveja? Bila é uma figura do Antigo Testamento cuja história ressoa até hoje. Ela representa todos aqueles que se sentem sem voz, usados ou esquecidos. Mas a sua inclusão na genealogia de Israel é um testemunho eterno de que Deus vê, Deus se importa e Deus redime. Ele não esquece os humildes e os oprimidos. Pelo contrário, ele os eleva e os usa para realizar seus planos divinos. A serva se tornou matriarca. A mulher sem escolha se tornou parte fundamental da história da salvação. Que a história de Bila nos inspire a olhar para além das nossas circunstâncias e a confiar no plano soberano de Deus. Que ela nos encoraje a tratar todos com dignidade e respeito, reconhecendo que cada pessoa tem um valor imensurável aos olhos do Criador. E que, acima de tudo, ela nos lembre que mesmo nas sombras da vida, a luz da graça e do propósito de Deus pode brilhar intensamente. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Espero que esta reflexão sobre a vida de Bila tenha tocado o seu coração. Se gostou deste vídeo, por favor, deixe o seu gostei, compartilhe com alguém que precise ouvir esta mensagem e, claro, se inscreva no canal para não perder os nossos próximos estudos. Deixe nos comentários o que mais lhe chamou a atenção na história de Bila. Fiquem com Deus e até a próxima.